de nós conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus e ouvir o que Ele mesmo, através do seu Espírito, na sua palavra, ministra aos nossos corações. E para isso, então, quero convidá-lo para que abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, registrou, capítulo de número 5, e nós leremos até o versículo de número 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do 1 até o 7. Amém? Todo mundo encontrou? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos orar mais uma vez, queridos? Abaixe sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra e o desejo do nosso coração é que ela encontre pousada permanente em nós. Que ela crie raízes, que ela molde o nosso caráter, que ela mude as nossas atitudes, pensamentos, que ela nos faça enxergar a realidade, a bela realidade criada pelo Senhor nas nossas vidas. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Talvez muitos de vocês, como eu, tenham alguma doença crônica. Então, há mais ou menos aí uns 5 a 7 anos, não lembro a conta exata, eu descobri que eu tinha hipertensão. E desde então, todos os dias, eu acordo e uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é tomar o meu remedinho. Eu preciso dessa dose diária para que então o meu corpo se mantenha bem. Eu sei que é comum a gente ter isso no nosso meio hoje em dia, então eu sei que tem vários de vocês que também tomam a sua dose diária de remédio. E a gente precisa disso para cuidar do nosso corpo, para que o nosso corpo não faleça. Mas o interessante da minha hipertensão é que ela é silenciosa. Não tem nada que aconteça com o meu corpo ou algo que mude aí para que eu sinta que eu estou com a pressão alterada. Então eu descobri por acaso. A minha família, todo mundo é hipertenso, mas eu não sinto nada. Mas quando põe a maquininha assim, e quando eu uso ela lá 24 horas, o negócio é bem lá em cima, lá embaixo, ela é bem descontrolada. E por que eu estou te dando esse exemplo? Porque na vida, nós precisamos sempre de algo que nos dê um alívio diário. Seja uma doença, seja uma patologia, seja um pensamento, seja um momento que você esteja vivendo, seja alguma coisa que atormente a sua história, a gente busca algo que nos dê uma dose diária de alívio. A gente pode buscar isso de diversas maneiras, seja nos remédios, seja nas nossas práticas, seja nos nossos amores, seja com o nosso cartão de crédito, que muitas vezes ao comprar a gente sente alívio. Seja, por exemplo, criando histórias que nos faça sentir um pouco melhor quando a gente ouve elas. Olha que interessante. Hoje no Maranhão existe uma ilha, aqui no Brasil, que tem a maior comunidade albina do nosso país. E qual que é o problema que eles enfrentam lá?
que aquela região é uma região onde o sol é muito incidente. E por conta, então, da deficiência que eles têm aí na melanina, a incidência de câncer de pele lá é muito alta. Então, a pergunta que a gente faz é, mas por que esse povo, então, não sai de lá? Porque eles acreditam numa história. Aquele povo cultiva uma cultura, uma narrativa de vida, que eles acreditam num rei português chamado Dom Sebastião, que sumiu numa batalha histórica, e isso é fato, quando estava lutando contra outro país, Marrocos. E eles acham que debaixo daquela ilha está o castelo encantado do rei Sebastião, em que em algum momento da história, aquele rei vai ressurgir e ele vai cuidar daquele povo. É uma narrativa, é um mito que impulsiona aquela cultura a continuar vivendo naquele lugar, apesar dos perigos que eles enfrentam. Então é dolorido, mas eles têm essa dose de alívio diária para pensar, olha, talvez seja bom eu ficar aqui nesse lugar. Vocês lembram da famosa frase dita pelo filósofo Karl Marx, que a religião é o ópio do povo? Ópio é uma substância que faz parte da morfina e que é meio que analgésica, ela anestesia. E quando ele usa essa expressão, ele está dizendo, olha, que na leitura dele, os movimentos religiosos serviam para que as pessoas que estavam aflitas, atormentadas, pudessem ter um alívio. Pudessem se sentir anestesiadas. Pudessem se ancorar em alguma coisa onde elas dissessem, agora eu estou bem. E a gente tem o desafio, nesse ano, de cultivar a nossa espiritualidade, de amadurecer a nossa relação com Deus, de tentar entender essa esfera da dimensão onde nós nos relacionamos, não de forma material, mas a partir do momento que fomos constituídos em espírito com esse Deus que nós cremos pela fé cristã, que nos resgatou em Cristo Jesus. Mas eu preciso sondar o meu coração para perceber se a espiritualidade que nós estamos cultivando nada mais é do que uma espécie de escapismo, para que eu sinta pequenas doses de alívio quando o meu coração está angustiado e atormentado. Porque embora a fé cristã e a espiritualidade cristã seja uma tremenda dose de alívio diário, ela não foi feita para isso. E quando a gente vai para as bem-aventuranças, a gente começa a entender como nós deveríamos, como povo de Deus, enxergar a realidade ao nosso redor. Então o Sermão do Monte nada mais é do que Jesus sentar os seus discípulos e dizer para eles, olha, vocês são o meu povo, vocês são a minha comunidade, e eu vou descrever para vocês a maneira pelo qual meu Pai criou, para que vocês vivessem. E se nós desejamos então estar num estado de constante felicidade e satisfação, e essa é a ideia das bem-aventuranças, ou seja, felizes, altamente felizes são aqueles que cultivarem esses princípios, a gente precisa aprender quais são, para que a gente realmente possa se sentir aliviado. Para que a gente não viva de doses que de vez em quando nos deixam melhor, mas que na segunda-feira o nosso espírito novamente está atormentado. E é interessante que as bem-aventuranças, ela tem 3 partes. Ela fala de uma atribuição, ou seja, nós somos felizes. Ela fala de um caráter ou de um modo de ser. Nós somos felizes se formos dessa maneira. E ela fala de uma razão, do porquê nós somos felizes se nós formos dessa maneira. Então, por exemplo, versículo de número 3. Bem-aventurado, ou seja, felizes, aqueles que são pobres de espírito. Por qual razão que eles são felizes? Porque deles é o reino dos céus. Então, o que Mateus está colocando aqui no Evangelho, acerca das palavras de Jesus, é que Jesus está definindo, olha, o estado de alívio constante existe para aqueles que
cultivam a pobreza de espírito. E quando a gente fala pobreza, a gente sempre pensa na pobreza material. E não é essa relação que Jesus está fazendo aqui. Apesar de Jesus sempre nos alertar contra o perigo das riquezas, mas a pobreza de espírito significa uma compreensão de que na minha relação com Deus, eu não tenho nada para dar. Então a espiritualidade cristã nasce dessa consciência, desse caráter de um discípulo que entende que eu não tenho nada para entregar a Deus. Felizes são aqueles que reconhecem que não têm nada, que precisam de tudo que vem de Deus. E a nossa espiritualidade, ela começa a ser medida aí. Ela não é contada pelos nossos arrepios, pelas nossas experiências, por aquilo que Beltrano acha, Ciclano acha. Ela não é contada pelo tom da nossa voz. Ela não é nem alta demais e nem baixa demais. A espiritualidade, à luz de Mateus 5, significa pessoas que compreendem que nada têm. Que nada têm para se relacionar com Deus. Esses são felizes. A esses, a razão da sua felicidade é porque a eles pertence o reino de Deus. Mas qual que é então o nosso problema diário? Por que que nós sempre precisamos de algo que nos alivie? E o nosso problema se chama pecado. O ser humano vive angustiado porque um dia na história ele se rebelou contra Deus. E ele decidiu então não mais viver essa realidade do reino e cultivar no seu coração a possibilidade de construir algo longe de Deus. E isso se tornou para a humanidade tormenta. Nós enganamos o nosso coração quando nós não assumimos no mais profundo do nosso ser que a gente sabe que a gente está devendo alguma coisa. Provérbios tem um versículo que diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga. A gente cultiva uma sensação, meus queridos, de que alguma coisa está errado, de que alguma coisa está faltando e que alguma coisa a gente está fazendo que não está em conformidade. É difícil a gente ter a convicção de que tudo e cada etapa daquilo que a gente faz é exatamente correto. E essa sensação que eu e você temos é por conta do pecado. Porque na dimensão do que o pecado afetou, ele afetou o seu relacionamento com Deus. Ele afetou o seu relacionamento com você mesmo. Ele afetou o seu relacionamento com o seu próximo. Ele afetou até o relacionamento com a criação de Deus. O homem se tornou um vândalo. Nós destruímos aquilo que Deus deixou como recurso natural, até para a manutenção da nossa vida. Estudos recentes revelaram que se o mundo hoje consumisse os recursos naturais com a mesma proporção que os americanos consomem, nós acabaríamos com todos os recursos naturais da Terra em 10 anos. Em 10 anos. Nós somos vândalos de carteirinha. A gente consome, destrói, degrada, tudo isso por conta do pecado. A gente sente no nosso físico o aquecimento global, a gente sente poluição, a gente tem doenças que afloram no nosso meio por conta da nossa falta de cuidado com a criação. O individualismo cada vez mais cresce no nosso meio, as pessoas cada vez amam menos, as guerras cada vez mais aumentam. Porque as pessoas
vivem mortas nos seus delitos e pecados. Então, o que te atormenta, meu querido, o que faz você precisar de remédio todo dia, é porque nós somos pecadores. Sabe, você não precisa de um alívio porque a economia do seu país está muito mal. Você não precisa de alívio, por mais dolorido que seja, porque você talvez perdeu o emprego. Você não precisa de alívio porque talvez o seu relacionamento não vai bem. Você precisa de alívio porque você é um pecador. E o pecador, longe de Deus, ele vive atormentado. E é essa realidade que Jesus está demonstrando no Sermão do Monte. Como a gente precisa de um remédio. Agora, quem que é o nosso remédio diário? E aí o versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esse aspecto, ou essa característica, essa ação que pertence a Deus, misericórdia, é o nosso alívio diário. Quando a gente fala sobre graça, como que Deus nos vê graciosamente? Ele vê um homem culpado por conta do seu pecado, e que por conta disso ele precisa de perdão. Então na história, Deus prepara o tribunal, o sacrifício perfeito, a situação perfeita, para que o homem possa ser perdoado. Mas a misericórdia de Deus olha para o ser humano, para mim e para você, e enxerga a nossa miséria. Deus enxerga a nossa tormenta. Deus sabe que o pecado corrompeu o ser humano e que eu e você nós precisamos de alívio. Meu querido, Deus sabe disso. Ele sabe que às vezes nós pensamos e os nossos pensamentos nos deixam como que uma prisão, apertados, angustiados. Deus sabe da nossa falta de sono. Deus sabe das suas preocupações. Deus sabe dos seus medos, exatamente por ser Ele misericordioso. Ele vê o homem suportando a consequência do pecado. E Ele se compadece da humanidade. E por isso que Jesus se torna o sumo sacerdote misericordioso. Aquele que toma o nosso lugar, que sofre as nossas angústias, as nossas tormentas, para que a gente não precisasse sofrer mais. No capítulo 9 de Mateus, Jesus lembra o que o profeta Oséias tinha dito: olha, eu preciso que vocês exerçam misericórdia e não sacrifícios. O que Jesus está querendo esclarecer naquele momento da história é que Ele é o médico dos médicos do seu povo. Ele tem a dose certa para o seu alívio diário. Ele tem a medida certa do que é necessário para que a nossa tormenta seja lançada para fora de nós. Ele diz que a gente pode lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Que o fardo dele é leve, é suave. Essa realidade da misericórdia de Deus precisava impulsionar, meu querido, a sua espiritualidade. Porque ser espiritual significa reconhecer que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre a sua vida. Todo dia que você acorda, antes de você tomar seu losartana, seu remedinho, a dose diária de alívio que você precisa está sendo derramada na sua vida pela misericórdia de Deus. É dessa espiritualidade que Jesus está ensinando os seus discípulos em Mateus 5. Que Deus é tão bondoso e gracioso,
que Ele continua vendo diariamente as nossas misérias. Deus não está indiferente à sua dor. Deus não está indiferente às suas angústias. E aí talvez a gente pergunte, mas por que a gente não pode receber uma dose permanente da misericórdia de Deus? E foi exatamente isso que você recebeu, meu querido. Mas o problema é que a gente vive num negócio, que a gente até fala teologicamente, que é já, mas ainda não é. A obra de Cristo Jesus é completa para trazer alívio para a sua alma. Mas você ainda continua sendo um miserável pecador. A gente ainda continua achando que a gente vai encontrar alívio cultivando o pecado. A gente acha que a gente vai encontrar alívio quando a gente fizer alguma manobra mentirosa para nos sobressair e resolver o nosso problema. A gente acha que a gente ainda vai conseguir encontrar alívio quando a gente resolver ou realizar todos os nossos sonhos, os nossos projetos. A gente acha que a gente vai encontrar alívio quando a gente for muito espiritual, sabe? E conhecer toda a Escritura Sagrada e orar de uma maneira poderosa. E a gente vai receber alívio. Você recebe alívio pelo simples fato de que Deus continua olhando para a sua miséria. E Ele não dá a você o que você merecia. Ele derrama misericórdia. Ele é o sumo sacerdote misericordioso. Tá, então eu entendi. Eu entendi que eu posso estar nesse estado constante de bem-aventuranças, se eu entender a minha relação para com Deus, e se eu entender que é a misericórdia de Jesus Cristo quem me traz alívio todos os dias. E aí talvez você esteja perguntando, mas isso não acontece lá em casa. Lá em casa a tormenta é mais forte. Lá em casa falta mais dinheiro. Parece que os problemas de saúde lá são mais aflorados que na casa dos outros. Os meus filhos, eu faço tudo certo, mas a mente deles é atormentada demais. Parece que tudo acontece comigo. Todas as coisas não cooperam para o meu bem. A gente vive de ciclos em ciclos, experimentando situações onde nós olhamos mais. Aonde que está o alívio? E o alívio está exatamente no caráter do discípulo. O versículo 7 diz assim, que felizes são os misericordiosos. Você sabe quem que alivia a dor do outro? É você, meu querido. Somente aqueles que experimentaram o alívio pela graça e misericórdia de Deus entenderam o que é ser misericordioso. E é exatamente nesse ponto que nós não construímos ou não caminhamos em espiritualidade, em amadurecimento, em santificação, para que a gente experimente como comunidade, como povo de Deus, a cura de Deus para o seu povo. Nós buscamos uma espiritualidade tão longe do ser humano que a gente não é capaz de perceber a miséria das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é totalmente contrário à misericórdia de Deus. Se você quiser prestar culto para Deus e você for para um monte sozinho, isolado, meu querido, isso não é culto. Deus habita no meio do seu povo. Você foi criado por Deus para ficar no meio de gente. Se você quer cultuar a Deus, você precisa cultuar no meio de gente. Se você quer crescer em espiritualidade, você precisa crescer no meio de gente. Se você quer amadurecer sua vida cristã, você precisa amadurecer no meio de gente. Qual é a misericórdia que nós exercemos com a nossa família? Como é que você enxerga a miséria dos seus filhos?
a pobreza de espírito? Como que a gente enxerga a necessidade que eles têm, assim como nós, de Deus? Como que você olha para sua esposa, para o seu marido e enxerga nele um ser humano que precisa de Jesus? Você não está ali numa relação contratual para que um ceda uma parte, outro ceda... Não. Você está ali para exercer misericórdia. Se a gente não consegue fazer isso nem na nossa casa, que dirá no nosso trabalho? Você quer ver o homem sexo masculino, com uma dificuldade de exercer misericórdia? Vai para o campo de futebol jogar bola com ele. O cara parece um animal. É só um negócio ali, tocar uma bola, acertar um gol. Ele não consegue enxergar naquele momento que aquele indivíduo que está ali como adversário é um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Miserável, pecador, que precisa de Deus. A gente entra em briga política e quem está do outro lado, a gente não consegue enxergar a miséria. Você vai em estádio de futebol, chega a ser assim, é difícil de entender. Porque a torcida organizada, elas não olham para o jogo, elas olham uma para a outra assim e ficam o tempo todo se ofendendo. Mas você faz isso também com seus amigos de trabalho, que se tornam seus adversários, que podem roubar o seu cargo, o seu lugar, o seu salário. A gente trata as pessoas que estão competindo com a gente num concurso público como se fossem os nossos inimigos. E a gente esquece que felizes são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Uma dose de alívio permanente. Eu tenho um livro que ele tem um título bem pesado. O título dele é Bruxaria Global. E o Peter Jones, que é o organizador dele, ele faz questão de coletar uma série de artigos, de estudos das várias formas de espiritualidade que são cultivadas no século 21. E é muito interessante, meus queridos, porque você começa a perceber essa necessidade de conexão com o divino. Essa necessidade de produção de algo que gere uma certa dose de alívio. E isso está espalhado em todas as culturas do nosso mundo. Mas o Evangelho, ele faz um movimento totalmente inverso. O próprio Deus, dono da nossa espiritualidade, Ele vem ao nosso encontro. Ele sente a nossa dor. Ele vê a nossa miséria. Ele assume a nossa forma. Ele morre a nossa morte, para que Ele pudesse nos curar eternamente. Nos nossos relacionamentos pessoais, a gente cultiva uma espiritualidade à luz do século 21. A gente espera que as pessoas cheguem e tragam alívio para nós. Nada contra os terapeutas, mas o consultório deles estão cheios, porque as pessoas estão procurando quem traga alívio para elas. Nada contra as doses de remédios, mas a indústria farmacêutica cada vez cresce mais, porque as pessoas estão procurando doses de alívio para dormir, para sentir menos angústia, para descansar um pouco mais. Mas a gente precisa assumir que o Filho de Deus,
habita entre nós. E Ele é a dose exata para o nosso alívio. Mas para você estar nessa condição, significa que você também precisa ativamente aliviar a carga dos seus irmãos. Você precisa tornar a vida do povo mais fácil, meu querido. Você precisa tornar a vida das pessoas que estão perto de você mais leve. Você precisa cuidar de gente. Às vezes você está lá, você está com a conta bancária gorda, não vai fazer nada com esse dinheiro. Aí depois Deus chama aí, você para bucutu, fica o negócio aí, para a família brigar por conta da herança. E você sabe que tem gente do seu lado que está precisando de ajuda. O carro não funciona, está cheio de dívida. Você precisa trazer dose diária de alívio para esse povo. Você está vendo seus filhos angustiados, está moleque bobo, menino bobo. O povo é bobo nessa idade. Não, vai conversar com seu filho. Vai perguntar quais são as dores dele. Você não nasceu no mesmo século que ele nasceu, não. Você não sabe o que os amigos dele falam na mente dele, na escola, para ele. Certa vez eu recebi um adolescente em crise, em pânico. Foi conversar comigo. Conversei com ele e foi, o que foi? Ele falou, pastor, eu acho que eu sou homossexual. Eu falei, por quê, meu querido? Porque todo mundo na escola fala que eu sou homossexual. Ele começou a achar que era, porque todo mundo falava que era. A gente não sabe o que passa na mente e no coração das pessoas que estão próximas de nós. E como é que a gente acessa isso? Com misericórdia. A gente precisa ver a miséria. A gente precisa trazer uma dose de alívio diário, a gente precisa trazer cura para o povo. Você quer viver bem em sociedade, você quer viver em harmonia na sua casa, você precisa ser misericordioso. Você quer cultivar a espiritualidade, você quer amadurecer em Cristo, você quer viver o processo de santificação, você precisa ser misericordioso. É isso que Deus espera de nós. Ele não está esperando que você vai ter uma oração poderosa, que com a sua oração você vai curar pessoas, embora isso possa acontecer. Não, ele está esperando mesmo é que você vai lá, coloca a mão no seu bolso e compra uma caixa de remédio para quem está precisando fazer um tratamento. Ele está precisando que você pare de ser um pouco avarento e ajude, por exemplo, os seus pais, que já não estão conseguindo trabalhar mais. Ele precisa que você comece a abrir os seus olhos para cuidar das pessoas que estão perto de você. Isso é cultivar a espiritualidade. Madura, sadia. Lembra quando Pedro foi chamado por um homem que estava deficiente na porta do templo? E Pedro falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Essa é a disposição do discípulo. Como é que a gente resolve a situação? Como é que a gente cura? Como é que a gente traz alívio? Que Deus te abençoe. Queria convidar os meninos para que a gente cantasse, para a gente ter um tempo de oração. Mas que você conflitasse o seu coração a respeito disso. Olha, a gente recebeu o presente da misericórdia de Cristo Jesus na nossa vida. Do próprio Deus se movendo na história para que a gente tivesse alívio eterno. O que a gente pode fazer para as pessoas que estão ao nosso redor? Como que a minha espiritualidade vai ser vista, por exemplo, no meu trabalho? Como que a sua espiritualidade é vista dentro da sua própria casa? Como é que as pessoas te veem? Eu queria te desafiar, enquanto a gente canta, para que você orasse acerca disso.
orasse para que Deus gerasse esse movimento na sua mente, no seu coração, para que atingisse os seus braços, as suas pernas, para que você coloque em constante movimento essa percepção de que ser discípulo, bem-aventurado, feliz, carrega consigo um caráter. E um dos caráteres que a gente conversou muito nessa noite é ser misericordioso. A gente não vai conseguir nunca inverter essa ordem, porque a gente não faz para ser. Você é porque Jesus fez por você. Então você é misericordioso, se você está em Jesus. Você tem tudo que é necessário para trazer cura ao seu redor. Tudo. Não porque você faz, mas porque você é misericordioso. Vamos orar enquanto a gente canta. Prazer maior no ar que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Reconhecer a tua misericórdia que se renova todos os dias nas nossas vidas. Nós queremos exaltar o teu santo e bendito nome por esse alívio permanente dado no lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus ao perdoar os nossos pecados. Nós queremos que essa convicção seja renovada, Deus, na nossa mente e no nosso coração, para que a despeito, ó Deus, das nossas necessidades, dificuldades, problemas, dilemas,
a misericórdia e a graça do Senhor sejam mais fortes e latentes, trazendo alívio para o nosso coração. Que os meus queridos irmãos, quando eles colocarem, ó Deus, a cabeça no travesseiro para dormir essa noite, que eles sintam a paz que excede todo entendimento. Que eles logo que deitem, eles possam pegar no sono, pela compreensão de que o Senhor trouxe alívio, leveza para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, que ao acordar, a gente entenda a necessidade de ser as mãos de Cristo, a boca de Cristo, os pés de Cristo, ter a mente de Cristo, para curar, ó Deus, as pessoas ao nosso redor. Seja através de uma palavra, de um abraço, de um acolhimento, de uma oferta, de um caminhar junto, estar próximo, gastar tempo, escutar os problemas, falar de Jesus, mas que haja intencionalidade, ó Deus, no coração. Não deixe o teu povo padecer, ó Deus, pela dureza do coração. Eu sei que às vezes as situações nos levam a atitudes de desespero, de raiva, de incompreensão, de angústia. Oh Deus, mas nos ensina a entender, a olhar para a miséria das pessoas que estão próximas de nós. E enxergar essa dependência de Deus, essa necessidade de conhecer a Deus e de experimentar o cuidado de Deus, aonde Deus está ministrando através da nossa própria vida, da nossa própria história, daquilo que temos, para a glória de Jesus. Que o teu povo aprenda a ser povo de Deus, para a glória do teu santo e bendito nome.